Olá, tudo bem? Meu nome é Valdemar Ramos Júnior. Nós vamos tratar nesse vídeo mais uma vez de uma questão relacionada à área do direito do trabalho, mais uma vez com Gilberto Vassoli. E nesse vídeo o ponto central que nós vamos tratar é relacionado não só à responsabilidade do empregador, responsabilidade objetiva que já foi tratado em outros vídeos, mas principalmente o tempo em que esse trabalhador presta serviço para o seu empregador ou para a empresa e venha sofrer algum tipo de acidente ou ser acometido de doença ocupacional. Então o Gilberto vai esclarecer para a gente uma decisão, ele vai explicar uma decisão que ocorreu na Justiça do Trabalho, onde uma pessoa que trabalhou apenas 6 dias e foi acometida ali, surpreendida com um acidente do trabalho, ganhou uma indenização na Justiça. Tudo bem, Gilberto? Como vai, Valdemar? Tudo bem? Tudo jóia. Então quero que, como sempre a gente tem o hábito de fazer, né, você primeiro situa o que aconteceu, esclarece o que ocorreu nessa decisão ao qual você vai comentar, e depois você também esclareça para a gente quais são as repercussões jurídicas dessa decisão em relação às pessoas que estão acompanhando aqui esse vídeo. Pois é, Valdemar, essa é uma decisão interessante que nós selecionamos por dois motivos. Primeiro, pela quantidade de perguntas e dúvidas que temos sobre essa questão, sobre questões relacionadas à doença, a acidente. E segundo ponto que a gente resolveu destacar essa decisão foi para salientar a importância de prevenção de acidente. Quando eu li essa decisão, a primeira coisa que eu pensei foi o seguinte: foi realmente uma falta de sorte, tanto do empregado quanto do empregador. A situação fática era a seguinte: ele era um plantador de laranja, é um pequeno sítio com uma pequena produção de laranja, inclusive o empregador era uma pessoa física, né, de um pequeno sítio, que contratou uma pessoa para auxiliar na plantação. Essa pessoa, com apenas 6 dias de trabalho ali, foi subir uma escada e se acidentou, fraturou o joelho. Ele fraturou o joelho, ficou 40 dias com o joelho afastado, engessado, depois ficou mais 2 meses com o joelho imobilizado, não conseguiu retorno e acabou arrumando um novo emprego, né? Ele arrumou um novo emprego e foi trabalhar em outras coisas, em outra atividade. Só que, infelizmente, o joelho dele não recuperou 100%. Ele acabou tendo pequenas mobilidades restritas no joelho, o que acabou, infelizmente, por gerar mais uma queda em casa e aí um rompimento um pouco mais severo no mesmo joelho. Tudo isso, toda essa história, né, ela nos traz alguns elementos muito importantes. Primeiro é o seguinte: independente do tempo em que a pessoa é empregada na empresa, qualquer acidente ou qualquer doença pela qual a empresa seja responsável, a empresa vai ter que arcar. Então, independente, 1 dia, 2 dias, 20 anos ou meia hora de trabalho, a partir do momento que o empregado se coloca à disposição da empresa, a empresa tem uma responsabilidade social com aquele trabalhador. O segundo ponto muito interessante neste caso é que o empregado, ele procurou outro emprego, fez outras coisas, continuou tratando e mesmo assim foi diagnosticado que o problema se originou naquele acidente. Então todo esse escopo de sequência trágica que houve gerou uma indenização. O tribunal retroagiu aquele acidente que havia ocorrido e determinou uma indenização para que aquele fazendeiro, aquela pessoa física, pagasse ao trabalhador que sofreu essas sequelas devido àquela queda por danos morais e danos materiais. Neste caso, por não ter sido uma situação extremamente grave e também levando em considerações aspectos mais subjetivos, como se tratar de uma pessoa física, o empregador, de pouca renda, o salário do plantador de laranja, que na época era salário mínimo, na época R$620. Então tudo isso gerou apenas uma indenização de R$50 mil. Mas tudo isso, Valdemar, toda essa estrutura nos leva a crer que, e é uma coisa que a gente repete muito aqui nos nossos vídeos, a prevenção ao acidente de trabalho é a melhor solução, tanto para a vida de um empregado, tanto para o sucesso de um empregador, por dois motivos muito simples. Com relação ao empregado, a gente vê que R$50 mil
acaba que não é recompensador no sentido dele não poder trabalhar mais. Ele vai ter um prejuízo para a vida e apenas foi indenizado em 50 mil reais. Ao pequeno produtor, 50 mil reais é um valor, às vezes, muito alto, que pode prejudicar a colheita, pode prejudicar todos os negócios. Então você vê que as duas partes, os dois elos dessa relação, que é a relação de trabalho, eles foram prejudicados por uma questão que muitas vezes ela é evitada por prevenção. Então a gente repete, a gente salienta muito aqui que essa questão indenizatória na Justiça do Trabalho existe. As empresas, a gente está tendo um número crescente de acidentes e doença ocupacional no Brasil e a gente sempre salienta que a melhor saída é sempre a prevenção. Perfeito, Gilberto. Ficou muito bem esclarecido e eu acredito que quem acompanhou esse vídeo pôde obter essas informações que a gente considera de alta relevância, como você bem reitera em vários conteúdos que você comentou, várias decisões, que a questão da prevenção, do uso de EPI, do empregador tomar um cuidado, ainda que excessivo, com seu empregado, evita justamente esses tipos de prejuízos para os dois lados. Como você bem explicou, o trabalhador com 50 mil reais, ele não vai resolver a vida dele, ele vai continuar com aquele problema no joelho para o resto da vida, tanto que você esclareceu que esse acidente acarretou um segundo, né? Porque ele teve sequela, não conseguiu firmar em outro emprego, depois na casa dele por um desequilíbrio em decorrência dessa sequela que deixou ele prejudicado, ele acabou tendo até uma fratura um pouco pior do que a primeira quando ele trabalhava para esse produtor de laranja. Então, como você bem esclareceu, a prevenção é algo que tem que ser sempre buscado, sempre almejado para os dois lados saírem satisfeitos dessa relação e ninguém ter prejuízo, nem o trabalhador com essa sequela, que 50 mil, 30 ou 40 não resolve a vida dele, e também esse produtor, pessoa física, que 50 mil às vezes pode ser o fim do seu negócio. Então por isso que é muito relevante essa questão. Então eu quero agradecer você que acompanhou o vídeo até aqui, quero convidar você também a se inscrever no nosso canal do YouTube, assim você vai estimular a gente a produzir mais conteúdos sobre vários assuntos. Se você tiver alguma sugestão, você pode deixar no comentário desses vídeos ou na descrição desse vídeo tem o link para você ter acesso a essa decisão e lá você pode deixar seu comentário também. O nosso site é o saberalei.com.br. Gilberto, muito obrigado mais uma vez e eu aguardo você aí no próximo vídeo tratando de um tema tão relevante quanto esse. Muito obrigado, Valdemar. Até uma próxima.